Paz e graça, meus irmãos, que alegria é o dia de hoje, 31 de outubro de 2017, 500 anos que Martinho Lutero apregoou suas 95 teses, denunciando, criticando todas aquelas posturas absurdas que ocorriam no seu tempo ali na Igreja Católica. 500 anos que nós lutamos pela liberdade das pessoas se expressarem, e 500 anos que nós retornamos ao ensino de que as Escrituras são a base, a fundamentação, a única regra de fé e prática. 500 anos muito importantes para a história da humanidade, muitas coisas a partir da Reforma Protestante puderam acontecer, coisas boas e coisas ruins também, obviamente. Eu queria gravar esse vídeo especialmente para nós não nos esquecermos dos ideais da Reforma, do Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solo Cristo e Soli Deo Gloria. Lembrar desses ideais, porque se nós formos pensar no que ocorria no tempo de Lutero, a gente vai perceber que as coisas não mudaram tanto assim. Se naquele tempo as pessoas viviam enclausuradas em sua fé, porque pensavam depender de um Papa, depender de um tal de vigário de Cristo para chegarem a Deus, e da operação dos sacramentos por parte daqueles que se diziam autoridade. Vira um pouquinho aqui porque a iluminação está ruim. Que se diziam autoridade espiritual e tudo mais, hoje nós temos aqueles que se dizem autoridade espiritual sobre a vida dos outros, nós temos a cobertura espiritual, temos gente querendo dominar a vida dos outros, dizer que você precisa estar nesta ou naquela igreja para ser abençoado, é aqui que você tem que vir, e esse tipo de coisa. Se naquele tempo havia venda de indulgências, as pessoas pagavam para serem perdoadas e tudo mais, hoje em dia você tem as pessoas entregando os dízimos para comprar as bênçãos de Deus, para comprar bênçãos financeiras, para que Deus libere unções financeiras e coisas do tipo. Se naquele tempo havia a idolatria com as relíquias dos santos, com as relíquias ditas religiosas e bíblicas até, né? Pedaços da cruz de Cristo, os cravos da cruz de Cristo, a cabeça de João Batista e coisas do tipo. Hoje nós temos essas bugigangas que são vendidas nas igrejas, o lenço abençoado não sei das quantas, a Bíblia de R$900, nós temos a colher de pedreiro para que você tenha a sua casa própria, o tijolinho da obra de Deus e essas coisas todas aí. Então, quando a gente olha para esse tipo de comportamento, para esse tipo de coisa que não acontece em nossos dias, a gente percebe que o pecador do século XXI não é diferente do pecador do século XVI. Nós temos novas formas para velhas fórmulas. Continuamos com algumas incompreensões sobre diversos aspectos da fé e as pessoas continuam sendo dominadas por causa dessas incompreensões. Por mais que tenha se lutado para que a língua da Bíblia fosse a língua do povo, o vernáculo, e Lutero lutou por isso, os reformadores posteriormente que sucederam Lutero fizeram o mesmo, ainda que isso seja uma verdade, hoje em dia as pessoas simplesmente não leem a Bíblia, mesmo na sua língua. Então a gente percebe que, por mais que seja algo maravilhoso termos a palavra de Deus, isso sozinho não faria as coisas serem diferentes no tempo de Lutero, necessariamente. Porque hoje as pessoas podem ler, as pessoas podem examinar, defender o seu livre exame das Escrituras, veja bem, o livre exame, não a livre interpretação das Escrituras. São duas coisas bem distintas.
E por mais que se tenha lutado por isso e se alcançado essa possibilidade, você tem livros e mais livros, né? Você vê aqui minha biblioteca, que não é muito grande, não é uma biblioteca tão extensa. Você tem disponível muita coisa hoje em português. Quando eu comecei a estudar há 20 anos no seminário, não tínhamos essa quantidade de livros em português que nós temos hoje. E se você não lesse inglês já teria muita dificuldade, né? Como hoje, se você não lê inglês ainda, você fica para trás em algumas questões, mas já não tanto. A tradução já acontece de uma forma mais rápida, em maior volume. Temos várias editoras hoje investindo pesado em boa literatura. Enfim, hoje, apesar de tudo isso, aqueles que se dizem povo de Deus continuam padecendo porque lhes faltam conhecimento. Então a gente percebe que a raiz do problema não é uma simples atitude de se traduzir as Escrituras, ou de se não traduzir, né, que seria o problema. O problema está na pecaminosidade humana, está em quem nós somos, o fato de desprezarmos as coisas de Deus. Se fôssemos tão afeitos às coisas de Deus, quem sabe a própria membresia, o próprio laicato não teria lutado e exigido de seus líderes espirituais que traduzissem as Escrituras, porque eles queriam ler também as Escrituras, e não teriam aceitado aquela conversa de que a Bíblia é algo muito complicado para que pessoas simples possam entender, o que não é bem verdade. A reforma continua sendo, nos seus pontos básicos, uma necessidade da espiritualidade cristã. Precisamos, vez após vez, dia após dia, revisitar cada um desses ideais, cada um desses pontos, a fim de nos afastarmos desses erros que continuam tão presentes na vida da igreja, daqueles que se dizem cristãos. Além disso, hoje nós não temos mais o mesmo cenário sociopolítico que nós tínhamos naquele tempo, o mesmo religioso, social, nós tínhamos naquele tempo. A Igreja Católica ainda continua sendo uma igreja poderosa, uma instituição com força, com muita influência, mas ela já não nos impede mais de um modo tão forte como ocorria antigamente. Nossos desafios estão sendo até em lidar com outras coisas, né? Hoje até temos que nos unir, às vezes, aos católicos por ideais comuns que tenhamos, como da família, por exemplo, por causa desse marxismo cultural e toda essa situação que o nosso país enfrenta. E a relação é outra, a forma de se reagir às coisas hoje são diferentes, ainda que a teologia seja a mesma e os problemas basicamente sejam os mesmos. Ainda hoje recebi de uns membros aqui da minha igreja fotos, imagens, né, dos católicos que vão se reunir, se não me engano, em Americana, para fazerem um rosário no intuito de orarem ou de rezarem, né, pela vida dos protestantes para que eles se convertam à Igreja Católica. Mas isso é um absurdo? Isso não é um absurdo, né? Isso é exatamente o que nós fazemos, não só em relação aos católicos, mas de todos aqueles que não professam a fé em Cristo Jesus, segundo o que as Escrituras nos ensinam. Então, eles estão no papel deles, eles estão sendo coerentes com o que eles pensam, eles estão investindo em algo que nós investimos também. Né? E que bom que eles estão orando por nós, né? E não confabulando para a nossa morte, para nos queimar na fogueira, coisas do tipo, coisas que ocorreram no tempo da Reforma Protestante, tanto dos católicos para os protestantes, quanto dos protestantes para os católicos também. Mas o fato é que eles estão sendo coerentes nesse sentido. Eles estão atrelados à verdade dentro que eles creem de que a Igreja Católica é a igreja verdadeira. E que, você pode até não saber disso, muitos deles, né, mas poucos sabem que a Igreja Católica, para a Igreja Católica, é o clero, não é o laicato. O laicato precisa dos sacramentos para estarem ligados à igreja e assim serem salvos. Eu prefiro a ideia do sacerdócio universal. Eu prefiro a ideia de que nós somos corpo de Cristo, que todos nós somos igreja do Senhor, nós que cremos em Cristo, mas quando estamos unidos diante de Deus.
Eu prefiro então orar para que os católicos se convertam a Cristo, não que eles se tornem protestantes necessariamente. Bênção seria se a igreja hoje se transformasse na igreja que Lutero lutou em princípio para que ela fosse. Por mim, não faz diferença se os católicos se tornassem presbiterianos ou se os católicos tornassem-se bíblicos. O importante seria isso, que eles se tornassem bíblicos, que eles se tornassem amantes dos ideais da reforma, que nada mais são do que ideais da palavra de Deus. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus por esse dia, agradecer muito a Deus pelo 31 de outubro de 1517, louvar a Deus porque somos herdeiros da reforma, louvo a Deus pela segunda igreja presbiteriana de Carapicuíba, que não só me motiva, como também com fidelidade ouve a palavra de Deus dentro dos preceitos da reforma, dentro da confessionalidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, segundo a Confissão de Fé de Westminster, e uma igreja que tem me apoiado nessa firmeza, tem me aproveitado nesse sentido, tem compreendido o meu ministério pastoral e tem dado todo o apoio para que eu seja um pastor reformado, para que eu seja um pastor calvinista, um pastor que zela pela sua igreja, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Então, eu queria que você louvasse a Deus comigo, que você pensasse nessas questões, que por mais que às vezes nós digamos que precisamos de uma nova reforma na igreja, a gente perceba que se o pecador do século XVI é o mesmo pecador do século XXI, a reforma não é na igreja especificamente, na política da igreja, na burocracia da igreja, na forma da igreja, ou tão simplesmente nos ideais da igreja. A reforma que nós precisamos é a reforma de corações. Corações convertidos ao Senhor, que priorizam as coisas de Deus, que buscam a palavra de Deus e querem ter uma vida dedicada ao Senhor. É disso que nós precisamos, para que o pecador do século XXI seja um pecador que lida diante de Deus com os seus pecados. Que Deus nos abençoe, nos ajude a pensar sobre nós mesmos, a nossa postura e sempre lembrarmos que estamos coram Deo.